Olá a todos, bem-vindo à nossa aula do curso de Legislação Ambiental aí para regularização de empreendimentos de aquicultura. Então nós chegamos aí ao nosso final, né, a nosso último vídeo que vai tratar desse assunto do licenciamento ambiental para aquicultura, organizado por mim, Janaína, e pela professora Melina. Então, o objetivo de hoje, depois de que nós aprendemos toda a questão da documentação que a gente deve organizar antes da entrada no licenciamento, o que é o processo de licenciamento, etc., hoje nós vamos aprender os principais conceitos para fazer o cadastro e da entrada no licenciamento da atividade aquicultura. E para isso, nós precisamos descobrir o potencial de impacto ambiental que terá nosso empreendimento e o tipo de estudo que nós deveremos organizar para o licenciamento ambiental. Então, nós continuaremos seguindo a CONAMA 403 de 2009, que trata do licenciamento ambiental para aquicultura, para descobrir os conceitos e o potencial de impacto ambiental para aquicultura. E nós veremos como é que é a questão do requerimento para Santa Catarina, né, porque cada estado isso pode mudar um pouquinho, para dar entrada no registro de aquicultor e na licença de aquicultura. Então, primeiro, os principais conceitos para a gente poder organizar esse requerimento e compreender do que se trata ali. Um dos primeiros conceitos que a gente tem que compreender é regiões hidrográficas e bacias hidrográficas. Então, no começo das aulas, a gente comentou um pouco que a região hidrográfica, a bacia hidrográfica em que a gente está inserido, existe planos de organização dessas bacias, né, comitês que organizam essas bacias, e por isso elas são tão importantes, porque a gente está trabalhando com recursos hídricos, né? Então, a principal região hidrográfica que a gente se encontra aqui no caso do litoral de Santa Catarina, até a região do Vale, é a região do Atlântico Sul, mas tem outras regiões hidrográficas ali para o interior do estado, é do Rio Uruguai, Rio Paraná, etc. Qual a minha classe de aquicultor? Então, eu sou, lembrando lá da lei da pesca, eu sou um aquicultor comercial e vou praticar para fins econômicos, ou é científica, de recomposição, é uma aquicultura familiar, é ornamental. Então, tudo isso vai influenciar na necessidade de documentações e de licenciamento que eu preciso para a minha atividade. Qual é o tipo de estrutura de cultivo que eu vou usar? Eu vou usar um viveiro escavado, né? Depois das disciplinas específicas da aquicultura, vocês têm um aprofundamento em cada um desses sistemas, mas aqui o viveiro escavado é a aquicultura mais tradicionalmente feita em terra, né? Onde a gente tem aqui a imagem, né, de viveiros escavados aqui à direita, mas eu posso trabalhar também com gaiolas ou tanques redes, né, como aquela imagem ali à esquerda, em que você normalmente usa uma área alagada dentro da propriedade ou uma área pública, uma área da União, de uma barragem, por exemplo, no mar, tá? O tanque também o tanque pode ser também revestido, né? Depois a gente vai ver alguns tanques revestidos, como aquela imagem ali embaixo, onde eles têm um revestimento por geomembrana. Qual que é meu sistema, então, de cultivo? O sistema de cultivo está relacionado à densidade, ou seja, a concentração de animais por metro quadrado. Tá? Então, ela pode ser baixa, pode ser média ou pode ser bastante alta. E isso depende muito do tipo de organismo. Por exemplo, se eu vou trabalhar com piscicultura, eu vou trabalhar com tilápia, por exemplo, uma tilápia é considerada por metro quadrado, ou meia tilápia por metro quadrado, é considerada uma densidade ainda baixa. A partir de 2 tilápias ali eu já tenho uma densidade média, e a partir de 4, 5 tilápias eu tenho uma densidade alta de cultivo. Para os camarões marinhos, por exemplo, que é o camarão vanamei, uma densidade baixa está até aproximadamente 10 camarões por metro quadrado. Média está entre 10 a 20, 30, e depois alta vai estar 80, 100, né, que são chamados sistemas intensivos de produção, tá? Então, quando eu tenho uma baixa densidade, eu tenho sistemas extensivos, que são muito similares a um ambiente natural, e normalmente a alimentação
alimentação dos organismos é feita de forma natural, você não tem uma complementação por ração, por exemplo. À medida que você vai para um sistema semi-intensivo, que a maioria dos sistemas em viveiros, por exemplo, os mais tradicionais são assim, você tem uma densidade um pouco maior de organismos, né? Aproximadamente de média, baixa média, né? E você já tem que fornecer o alimento artificial, que é a ração, você já tem uma necessidade de aeração, aí depende a intensificação, às vezes um sistema intensivo, por exemplo, desde o início do ciclo de cultivo, você precisa de aeração, e também determina as trocas de água necessárias que você tem que fazer. Então, quanto mais organismos, mais necessidade de troca dessa água em sistemas mais tradicionais, como a gente está falando. Depois tem outros sistemas que recirculam, renovam, tem filtrações dessas águas, tá? Mas a gente está falando de um sistema aberto, né? A gente capta, a água passa por um viveiro e depois ela é descartada, tá? Mas apesar que hoje muitas fazendas fazem também recirculações dentro das fazendas, tá? Então, quanto mais intensivo, mais necessidade também de retirar o excesso de dejetos ali através dos efluentes. Então, mais necessidade de troca de águas. Então, como vocês devem imaginar, a importância de saber o sistema de cultivo que eu vou produzir é que quanto mais intensificado, mais o potencial impacto ele pode causar sobre os ecossistemas através dos dejetos, por exemplo, e aí eu tenho que pensar e criar mecanismos de tratamento dos efluentes, por exemplo, tá? E mitigando esses impactos potenciais que podem ocorrer. Qual a natureza das espécies que eu vou cultivar? Então, é uma espécie alóctone, ou seja, ela não pertence à bacia hidrográfica que eu cultivo, ou é uma espécie exótica que vem de fora do Brasil? Então, a espécie que não ocorre naturalmente dentro da tua bacia hidrográfica, por isso que é importante você compreender o conceito da bacia hidrográfica. Então, se é uma espécie que não é nativa, não é natural da minha bacia hidrográfica, ela é ou alóctone ou exótica. Então, se eu pego um peixe amazônico para cultivar em Santa Catarina, é uma espécie alóctone, ela não é de fora do Brasil, mas ela é de outra bacia hidrográfica, enquanto uma tilápia é uma espécie exótica, uma truta é uma espécie exótica. Espécie nativa ou autóctone, ou seja, ela é originária, a ocorrência dela natural está naquela região hidrográfica. Formas jovens, como eu vou obter as formas jovens? No Brasil, não é permitido fazer sistemas de cultivo capturando indivíduos da natureza. Então, isso acontece em outros países, na Ásia é até comum. Porém, no Brasil, isso não é permitido. Você tem que ter uma forma de produzir os teus alevinos, ou tuas pós-larvas de camarão, ou fazer sistemas de captura de sementes de molusco, para você não ter que extrair da natureza para colocar no teu cultivo, tá? Então, ali tem vários tipos de formas jovens, né? Alevinos, peixes, girinos, de anfíbios, né? Rãs, imagos, larvas. Então, camarão é considerado larvas, molusco também pode ser considerado larvas ou sementes, mudas para algas, tá bem? Náuprio é mais voltado para os crustáceos, camarões. Então, dependendo do tipo da espécie que eu vou cultivar, eu vou entrar na minha primeira tabela, e isso vocês vão ter que compreender lá para realizar os exercícios em aula, etc. Tá? Então, nessa primeira tabela, a gente tem o tipo de sistema de cultivo, extensivo, intensivo, semi-intensivo e intensivo, e nas colunas a gente tem a espécie. É uma espécie autóctone ou nativa nas duas primeiras colunas, ou alóctone e exótica nas duas últimas colunas, tá? Então, olha só, qual que é o potencial de severidade da minha espécie? Se ele é um sistema extensivo e é uma espécie nativa, não carnívora, ainda que seja carnívora, vai ser considerado um potencial de severidade baixo, tá? Porque se ela escapar, se acontecer dela ser solta na natureza, você tem um potencial de severidade baixo. Já nesse mesmo sistema extensivo, se for uma espécie não carnívora ou carnívora, alóctone ou exótica, você já tem um potencial
médio de severidade, tá? E ele vai aumentando conforme a intensificação do meu sistema. Então, uma espécie nativa não carnívora, para um sistema intensivo, já tem um potencial de severidade média, porque eu estou adensando o número de organismos, né? E nas exóticas, eu tenho um potencial de severidade da espécie alto, tá? Mesmo ela sendo não carnívora. Mas, de qualquer forma, na legislação é colocado que cabe ao aquicultor criar maneiras, mecanismos para não deixar espécies exóticas vazarem para o meio ambiente. Outra questão importante que existe no licenciamento para aquicultura: você não pode introduzir espécies que já não estejam introduzidas no Brasil ou em determinada região hidrográfica. Então, por exemplo, tilápia. Na maior parte das regiões hidrográficas, a tilápia já está introduzida, mas agora eu quero trazer uma nova espécie diferente para cultivar no Brasil, que não existe no Brasil. Você tem que ter uma prévia autorização e um estudo ambiental para mostrar, para o órgão ambiental licenciar, te autorizar ou não a trazer uma espécie exótica que ainda não foi inserida no Brasil, tá? Então isso é muito importante. A gente só pode trabalhar com as espécies que já existem. E mesmo assim, o aquicultor tem que garantir que aquela espécie vai ter mecanismos de controle para ela simplesmente não ir para o ambiente. Quanto ao porte do empreendimento, então é a área alagada ou o volume, no caso de gaiolas, tanque-redes, tanques, por exemplo, tá? Efetivamente ocupado no empreendimento. Então, no caso da área, a gente vê viveiros, área alagada ou área de superfície de viveiro, tá? Então, você vai ter 3 portes também. Você vai ter pequeno porte, médio porte e grande porte. Daí a questão do porte depende um pouco da regulamentação dessa resolução. E os estados também têm regulamentações próprias para determinar o porte. Depois a gente vai ver um exemplo. Então aqui, que a CONAMA traz. A atividade, então a gente tem carcinicultura de água doce e piscicultura em viveiros escavados. Na segunda coluna a gente tem carcinicultura de água doce e piscicultura em tanques redes ou tanque revestido, aqui é volume. Primeiro é área em hectare, depois é volume. Ranicultura, malacocultura e algicultura. Então, a gente vê que pequeno porte, para empreendimentos em viveiros, é até 5 hectares. Né? Inferiores a 5 hectares, então 4,99. Né? Depois, o volume, quando a gente considera tanque-rede, é 1.000 metros cúbicos de volume, é pequeno porte. Ranicultura, até 400 metros quadrados. Malaquicultura, abaixo de 5 e algicultura abaixo de 10. Médio porte, aí a gente vai vendo, né? De 5 a 50 é considerado médio porte, então para carcinicultura, por exemplo, e acima de 50 hectares já é considerado um empreendimento de grande porte. Quando então eu vou conjugar essas duas informações, o potencial de severidade da espécie que eu vou trabalhar e o tamanho do empreendimento que eu vou trabalhar, eu vou ter o potencial de impacto ambiental que vai determinar o tipo de licenciamento que eu vou precisar fazer, tá? Isso considerando que os estados devem seguir no mínimo essa normativa, porém eles podem ter até medidas um pouco mais restritivas se eles acharem necessários. Só vou voltar ali para a gente olhar e fazer um exemplo aqui. Se eu trabalhar com uma espécie que eu conheço bem, Lithopineus vanamen. É uma espécie onívora, tá? Porém, ela é exótica e eu vou trabalhar num sistema semi-intensivo, que é o comum para fazendas. Então, o potencial de severidade para a minha espécie é médio. Se eu considerar que eu vou trabalhar com 10 hectares de lâmina d'água, 10 hectares de viveiros, eu também tenho um médio porte. Ou seja, o potencial de impacto que eu tenho no meu empreendimento é MM, médio porte, com médio potencial de severidade da espécie, tá? Então, se eu vou trabalhar com piscicultura semi-intensiva de uma espécie
de uma espécie nativa, por exemplo, vou trabalhar com lambari, tá? Nativo da minha região, eu tenho um baixo potencial de severidade. E se eu vou trabalhar, então, com um porte do empreendimento médio, né? Eu vou ter MB, médio porte com baixo potencial de severidade, ok? Para finalizar e eu entender os requisitos do meu licenciamento, estou observando essa tabela da Resolução 413 do CONAMA. O que nós vemos aqui? Que no caso de a gente ter uma atividade não ser potencialmente causadora de significativa degradação ambiental, e ela tem um potencial de impacto ambiental PB, PM ou PA, né, que é aquelas de pequeno porte, baixo, médio e alto potencial de severidade da espécie, então eu posso ter um processo de dispensa de licenciamento. Não quer dizer que eu não tenho que dar entrada no licenciamento, que eu não preciso pedir licenciamento. Para qualquer atividade, você precisa solicitar o licenciamento. Porém, o órgão ambiental ele vai te dar uma autorização ambiental e o procedimento para você requerer mais simplificado do que um processo de licenciamento. No caso de não estar em região de adensamento de cultivo, então já não é aquela que não tem nenhum potencial de degradação ambiental, tá? Mas ainda é de PB, né, pequeno porte, baixo potencial de severidade, e não está numa região de adensamento de cultivos, não demanda a construção de novos barramentos de água, então eu posso ter um procedimento de licenciamento simplificado, tá? O mesmo acontece com o PM, PA e MB, então é o primeiro dos médios portes, tá? Já se eu tenho um médio porte com médio, alto, potencial de severidade ou grande porte, para todos os potenciais de severidade de espécie, eu já vou para um licenciamento simplificado, um licenciamento ordinário, tá? Então, no caso da carcinicultura, no exemplo da carcinicultura, eu vou mostrar ali, Santa Catarina não existe procedimento simplificado para carcinicultura, ela vai direto para o sistema de licenciamento ordinário, tá? Porque não existe autorização ambiental para carcinicultura, tá? Então, para cada estado, o produtor deve consultar as normativas na secretaria ou Instituto Ambiental do seu estado e seguir os requisitos, todos que estão lá colocados, documentos legais que estão lá colocados. E nós vamos agora para esse site aí, ima.sc.gov.br, para ver como é que está ali algumas normativas, né? Como é que isso está explicado ali diretamente no site do órgão licenciador. Então vejam que eu já consegui botar na tela o site, né, do ima.sc.gov.br, onde nós vemos aí o tópico licenciamento ambiental, sobre o licenciamento, a aplicação do licenciamento, tá? Então fala que Santa Catarina, o IMA, é responsável legal pelo licenciamento ambiental na modalidade 3 fases, que são aquelas 3 licenças, aqui já é uma revisãozinha, né? Licença prévia, né, que eles chamam de LAP, pode ser, ou LI, né? Ou LP, desculpa, LI ou LAI, tá? E LAU ou LO, que é a licença de operação. Ou na modalidade unificada mediante emissão de autorização ambiental. Então, a autorização ambiental é aquela mais simplificada. Também tem a licença ambiental por compromisso. Também tem uma regulamentação para o tipo de empreendimento que pode ter essa licença ambiental por compromisso, tá? Um detalhe ali. Empreendimentos que precisam de supressão vegetal, está colocado aqui, é necessário serem autorizados por instrumento específico a autorização de corte, a UC, tá? Então, aquilo que eu comentei com vocês na aula que a gente trata sobre o Código Florestal e o CAR. Para você suprimir vegetação nativa, você precisa ter autorização de corte. Atividades sujeitas ao licenciamento. Então, eu também mostrei para vocês lá naquela primeira aula do licenciamento
essa Consema 98 de 2007, que mostra todas as atividades que precisam de licenciamento, dentre elas piscicultura, carcinicultura, malacocultura e por aí vai, tá? Como são então as etapas? O processo é online pelo esse sistema e o procedimento é cadastro do empreendedor e do empreendimento, então são os dados básicos cadastrais, seleção da modalidade de licenciamento, detalhamento dessa modalidade, emissão dos documentos por formulário, pagamento de uma guia DARE de arrecadação, você tem que pagar uma taxa para fazer o licenciamento e aí colocar esse comprovante lá. E da instrução normativa, tá? Algumas informações complementares aqui. E algumas resoluções estaduais e federais a respeito do licenciamento. Agora vamos para uma outra janela, que é a janela mais específica para tratar, né? Clique aqui para a gente saber qual a forma do licenciamento ambiental que a gente vai precisar para uma determinada modalidade que nós queremos trabalhar. Então, lista das normativas. Então, aqui a gente tem comércio de combustíveis, disposição de rejeitos, atividades industriais, mineração, piscicultura. Encontramos uma aqui. Então, a piscicultura, a gente tem o requerimento e procuração, no caso de outra pessoa, da entrada na documentação para você, formulário de autorização para a autorização ambiental, tá? Que é aquele procedimento mais simplificado aqui. E aqui embaixo temos carcinicultura. Carcinicultura tem informação de LAP, licença ambiental prévia. Por que carcinicultura não tem procedimento de licenciamento simplificado, tá? Eu abri para vocês aqui a Instrução Normativa número 8 de 2019, que foi uma atualização sobre os procedimentos de licenciamento para piscicultura. Então, vamos dar uma olhadinha nela, assim, só para vocês terem uma base. Então, a gente tem os objetivos, né, o licenciamento em 3 fases, o licenciamento simplificado, tá? Depois a gente tem as instruções gerais específicas, documentação necessária sobre a licença prévia de instalação, a licença ambiental de instalação, a de operação, a autorização ambiental e a renovação da autorização ambiental. E no final vem os modelos que o aquicultor terá que preencher, né, o modelo de requerimento, o modelo de procuração, o modelo de formulário para autorização ambiental, tá? Então, licenciamento simplificado por meio de autorização ambiental, instrumento de licenciamento simplificado previsto na Lei 14.675, de 2009, constituído por ato único, com prazo de validade de 4 anos, que aprova localização e concepção de empreendimentos ou atividades, bem como sua implantação e operação. Então, vamos ver quais, aqui nesse quadro, quais os empreendimentos podem ir para esse processo de licenciamento simplificado. Então, a gente vê aqui que as unidades de produção de peixes em viveiros de pequeno porte, né, até com o LA, que é lâmina d'água, até 5 hectares, podem ir para esse sistema, assim como truticultura, com volume de tanque igual ou inferior a 300 metros cúbicos, produção de peixe em tanque-redes, também mesma coisa, e laboratórios de produção de alevinos até 400 mil alevinos por ciclo, né, por ano. Então, podem ir para esse procedimento simplificado. Ali no médio porte, a gente já vê que a gente vai para uma condição do estudo ambiental, que é o RAP, tá? Com exceção do laboratório, que se mantém no simplificado. Então, depois tem o RAP e grande porte, no caso de peixes em tanque-redes, já vai até para um estudo um pouco mais complexo, que é o EAS. Então, tanto o RAP como o EAS são licenciamentos ordinários, já não são os licenciamentos simplificados, tá bom? E para a gente finalizar a nossa aula, vamos dar uma olhadinha como é que é o requisito que nós temos quando nós vamos fazer, por exemplo, um licenciamento, no caso, simplificado.
Tá lá mais para frente, acho que nos anexos. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer licenciamento ordinário, a licença prévia, nós precisamos do requerimento, que é aquele cadastramento inicial, com a localização do empreendimento, com coordenadas, procuração, se alguém vai representar você, né, ou interessado, ata de eleição, se for uma sociedade, pessoa jurídica ou CPF, viabilidade da prefeitura com relação à diretriz do uso do solo, captação de água pública, montante ajusante, declaração de profissional habilitado da prefeitura municipal ou contratado pela pessoa, informando se a área está sujeita a alagamentos, inundações, dispensa de outorga ou pedido de autorização do uso da água, né? Cadastro ambiental rural, então isso a gente vê lá na aula da Código Florestal e CAR. Relatório ambiental prévio, então aqui a gente já está falando do relatório ambiental prévio, ou EAS, se for o caso também. Anotação de responsabilidade técnica, né, dos profissionais, tá, que fizeram o estudo ou colaboraram para o levantamento. Autorização ambiental. Então, o requerimento para autorização ambiental, também, de novo, você vai dar entrada no requerimento, são iguais, basicamente, ou não são iguais, são parecidos, tá? Mas com os dados, vai ter as coordenadas, no caso da procuração, se necessário, CNPJ, CPF, certidão de viabilidade, declaração do profissional, matrícula do imóvel, aforamento, se for o caso de patrimônio da União, né, se for áreas da União, o CAR, Cadastro Ambiental Rural, dispensa de outorga ou pedido de autorização de uso, no caso da água, anuência da concessionária ou permissionária de barramento, hidrelétrica ou represa, cessão do espaço aquático, no caso de áreas aquáticas públicas, licença ambiental para produtores, tá? Cronograma de execução da obra, formulário de informações segundo o modelo anexo 3, planta de situação, projetos executivos, anotações de responsabilidade técnica. Por que esse aqui já pede algumas questões a mais? Porque ali está pedindo um RAP, que é um estudo ambiental simplificado, né? E aqui é conforme esse modelo que eles apresentam aqui nesse anexo 3, né, onde a gente vê que tem a área da propriedade, as coordenadas geográficas, limites, área, se existe dunas, mangues ou florestas na área a ser licenciada, tipo de vegetação, onde vai ser a fonte de captação da tua água, informações sobre as espécies de cultivo, a espécie, produção, quilos, por isso que a gente ensina também aí nas aulas a fazer esse tipo de cálculo. Fornecedor dos alevinos, como vai ser a alimentação? Por ração, vai ter adubação, tá? Quantidade, frequência. E os viveiros, quantos viveiros, qual é a área desses viveiros, área total, né? Para saber a área de produção. Tá? Aqui foram alevinos. O corpo que vai receber os efluentes, e a classe, e a bacia hidrográfica, e a declaração aqui do responsável. Finalizamos então com isso a parte do licenciamento ambiental, das normas para licenciamento da aquicultura.